Aproveitar o tempo, amém? Eu queria trazer uma palavra hoje baseada em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, verso 1 ao 6. Gênesis 15, verso 1 ao 6. Diz assim: Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me destes filho algum, e o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso foi creditado como justiça. Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui nesse tempo de celebração ao teu nome. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa agir de uma forma poderosa na mente e no coração de todos que estão aqui. Que a tua palavra seja pregada, que o Senhor possa trazer o convencimento necessário e a transformação que só o Senhor pode e faz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar sobre um tema hoje. O nosso tema hoje é Fora da Tenda. Qual é o nosso tema? Fora da tenda. Querido, o texto começa assim: E depois desses acontecimentos, e depois dessas coisas, que coisas foram essas que aconteceram? No capítulo 14, Abraão vive um momento de glória, um momento de vitória. O que acontece? Ele fica sabendo do seu sobrinho Ló, que é arrastado por alguns reis, tirado da sua casa, e Abraão tem um impulso no coração de ir resgatar o seu sobrinho. A Bíblia diz no capítulo 14 que foram 4 reis que se levantaram contra algumas cidades, dentre elas Sodoma, onde estava ali o sobrinho de Abraão, Ló. Mas Abraão vai com 318 homens da sua casa, homens treinados, homens de guerra, e consegue resgatar Ló, a sua família e todos os bens que estavam ali. Que momento glorioso. Esses foram os acontecimentos que a Bíblia está dizendo. E depois destas coisas, mas o capítulo 15 já inicia dizendo que Abraão estava em um lugar. Onde é que Abraão estava? Na sua tenda. Abraão estava dentro da sua tenda. E ele estava vivendo um conflito. É bem verdade que fica claro para a gente que ele tinha um conflito interior. O conflito de Abraão era o quê? Eu não tenho filhos. Esse era o conflito de Abraão. É interessante, queridos, dizer o seguinte, que Deus vai até a tenda de Abraão. Ele vai até a tenda de Abraão porque o Senhor é aquele que conhece e vai de encontro aos nossos conflitos. Deixa eu te falar uma coisa, já fazendo uma aplicação de algo aqui. Você está aqui hoje, você está nesse lugar, mas sabe de uma coisa? Que Deus conhece todos os seus conflitos. E Ele é o Deus que vai de encontro a esse conflito que você está vivendo. Quando você vem a um lugar como esse, onde Deus é adorado e a palavra de Deus é anunciada, onde as orações são feitas, onde o nome de Jesus é proclamado, saiba de uma coisa: você veio aqui por condução do próprio Deus. Deus te trouxe aqui e de fato Ele te trouxe para quê? Para tocar em áreas que você precisa só de um toque poderoso dEle. Assim estava Abraão. Glórias tinham acontecido no capítulo 14, talvez o arraial em festa, mas havia um conflito interior com Abraão. Abraão está dentro da sua tenda e Deus aparece dentro da tenda e dá uma visão para ele. Conversa com ele em visão. É bem verdade que nós podemos até ver o que Deus tem a nosso respeito quando nós estamos em conflitos. Deus fala com a gente. Você pode até ouvir a voz de Deus, mas você só vai conseguir enxergar e viver o que Deus tem para você se você sair de dentro de uma tenda que você está. Abraão está dentro da tenda, Deus fala com ele em visão. Mas chega um momento que Deus vai tirar Abraão dessa tenda. Porque o que Deus queria fazer na vida de Abraão e quer fazer na sua vida também é fora da tenda.
Queridos, a experiência de viver ouvindo a voz de Deus é maravilhosa, mas a experiência de viver ouvindo a voz de Deus e praticando a sua vontade é melhor ainda. Abraão teve a experiência de ouvir, mas chega um momento que Deus vai chamá-lo para fora da tenda. Para quê? Para uma prática daquilo que ele tinha ouvido e daquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. E Deus quer fazer isso. Olha aqui, tem pessoas que estão ainda nesse nível. Talvez você tenha vindo aqui há algum tempo, Deus tem falado com você, tem ido às conexões. Talvez seja a sua primeira vez aqui, mas eu tenho certeza que Deus já tem falado com você. Ninguém está aqui porque do nada caiu de paraquedas, saí correndo, de repente achei um lugar aberto, entrei. Não, você veio aqui porque você tem uma sede, você tem um desejo, e Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que está aí dentro. E o que está aí dentro, querido, não vai resolver simplesmente em você ouvir a voz de Deus. Vai estar em você ouvir a voz do Senhor e praticar a vontade dEle na sua vida. A transformação acontece quando você o ouve e pratica a sua palavra. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 7, verso 24, ele disse: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vai vir os rios, vão transbordar, os ventos vão vir, mas aquela casa se manteve firme. Isso está dentro daquilo que nós temos vivido nas conexões, ensinando a praticar. O material, a palavra de Deus tem vindo sobre nossas vidas, a voz de Deus tem vindo sobre nossas vidas, mas construir é a nossa parte é a prática, está tudo nas nossas mãos. Nós sabemos o que Deus quer das nossas vidas, a nossa parte é fazer a sua vontade. Por isso Jesus disse: será semelhante a este homem que construiu uma casa sobre a rocha. A prática do que Deus está mandando você fazer é o que vai te deixar firme diante de qualquer situação da vida. O verso 6 do mesmo capítulo que nós lemos: Abraão crê no Senhor quando sai da tenda. O texto vai dizer, quando ele olha para o céu, e Deus faz aquela promessa para ele, o texto vai dizer, e Abraão, que aqui o Deus não tinha mudado o nome dele, mas nós vamos estar citando Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso foi creditado como justiça, ou seja, houve uma atitude da parte de Abraão, houve uma obediência da parte de Abraão. Ele sai da tenda debaixo de uma palavra que Deus tinha dado, e ele age debaixo dessa palavra. Mas o interessante é que no versículo 5, esse é o verso-chave dessa mensagem. Versículo 5 diz assim: e levando-o para fora da tenda, e levando-o para fora da tenda. Eu sei que existem situações que a pessoa nem forças tem para sair do lugar que ela está. Mas Deus tem a capacidade e o poder de estender a mão e te tirar de dentro desse lugar que você está. De prisão, o lugar de opressão, de conflito, coisas que só você e Deus sabem. O texto diz, e levando-o para fora. Tenta imaginar comigo aí, queridos, tenta imaginar comigo. Abraão está dentro da tenda, Deus está falando com ele em visão, mas chega um momento que Deus vai tirar ele daquele ambiente. Porque até aqui isso eram palavras, até aqui isso eram coisas que Deus estava tentando ministrar na vida de Abraão, mas agora Deus, vem aqui para fora. Eu preciso que você saia desse ambiente. Eu preciso que você saia do lugar que você construiu e venha para o lugar que eu construí para você. É bem verdade, queridos, que nós construímos as nossas tendas. Nós é que fabricamos e entramos nessas tendas, nesses lugares que Deus nunca quis que nós entrássemos. Nós temos essa capacidade, infelizmente, de construir, de mentalizar lugares e ficar dentro de prisões espirituais, sentimentos que não agradam a Deus, e essas coisas elas atrapalham o agir do Senhor em nossas vidas.
Eu gostaria de citar algumas tendas que talvez sejam um lugar de habitação de algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez você esteja dentro de um ambiente onde você tem sofrido e você sabe que só a mão de Deus vai te tirar daí. Chegou o dia da sua libertação, porque a mão poderosa do Senhor vai arrancar você desse lugar. Queridos, a primeira tenda que eu gostaria de citar aqui nessa noite é a tenda do medo. A tenda do quê? Do medo. É por isso que no capítulo 15, no verso 1, o texto que nós lemos, Abraão já recebe a visita de Deus, Deus já dizendo o seguinte: Abraão, não tenha medo. Como é isso? Deus já chega dizendo para ele: olha, não tenha medo. Por que Deus fala isso? Porque o medo estava ali em Abraão. E quando é que o medo é revelado? Em Abraão, quando ele fala do desejo que ele tinha e ele acha que nada vai acontecer. Queridos, mas o medo é um parasita que atormenta a humanidade. Nós sabemos que o medo, ele é consequência do pecado. Que pecado é esse? O pecado original. Em Gênesis capítulo 3, o homem desobedece a Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele momento, o pecado entra, a morte entra, o medo entra. E em Romanos, o apóstolo Paulo chega a dizer que por um ato de um só homem, a palavra de Deus diz, por um ato de um só homem, todos foram prejudicados. Porque a morte entrou por um homem e passou aos demais. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós nascemos longe do Pai, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos longe de Deus. E o medo é justamente um dos frutos dessa desobediência. Aonde tem medo, há pecado. Aonde tem medo, há constrangimento. Queridos, as áreas da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida que o medo pode afetar, a pior delas é a relação com Deus. Vou repetir. De todas as áreas da vida do ser humano que o medo pode afetar, é na relação com Deus. Esqueça medo de bicho aqui, tá? Esqueça isso. Eu não vou falar do medo que eu tenho não de algumas coisas, né? Estava com um irmão recentemente, apontei para ele, do lado de cá. E aí, rapaz, eu tenho um problema com tal bicho. Eu falei, já aproveitar que eu estou sozinho contigo aqui, eu tenho um problema com aquele negócio que voa, que caminha dentro de casa. Aí, vamos estar falando as coisas aí, né? Esqueça esse medo, porque essas coisas aí, elas não te afastam de Deus. O medo que está relacionado aqui, que infelizmente é o que mais afeta o homem, é o medo de se relacionar com Deus, porque o pecado causou isso no ser humano. Tem pessoas que estão aqui e que estão vivendo com medo de se aproximar de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: existe solução para isso, existe remédio para isso, existe cura para o teu medo, existe cura, porque o medo, ele pode ser transformado a partir do momento que você reconhece que você precisa do perdão do Senhor. Queridos, e o texto segue dizendo que, por conta do medo, Abraão revela a dor que está no coração dele. E esse medo de buscar a Deus é uma realidade no coração de muitas pessoas. É uma realidade na vida de muitas pessoas. Medo de se aproximar do Senhor. Esses dias eu estava trabalhando e aí visitei uma loja, uma farmácia. Interessante que eu quase que não visito naquele dia aquele cliente, porque eu marquei com ele e ele estava com dificuldade de atender o telefone, e como era longe o lugar, eu já pensei assim, eu falei, talvez eu nem vá nesse cliente. Tentei até visitar um outro cliente, mas não deu certo. Eu falei, vou fazer a última ligação. Aí liguei, ele falou, pode vir, rapaz, eu estou aqui. Eu disse, pronto, as portas estão abertas. Eu cheguei ali, comecei a conversar com o gerente dele, e foi gerando aquele relacionamento, né? Uma pessoa que eu já atendo. Eu percebi o rapaz conversando comigo com os olhos assim, bem abatido, né? Ele falou, Mateus, eu estou sentindo uma dor de cabeça já de semana já. Muitas semanas sentindo dor de cabeça. O cara trabalha na farmácia.
Estava cheio de remédio lá e sentindo dor de cabeça. Meu irmão. E aí, terminamos o pedido ali, e eu senti aquela coisa dentro de mim, aquela graça de Deus vindo assim, pede para orar por ele. Falei, só o Senhor mesmo, né? Pedi para eu orar, dentro da farmácia aqui, eu falei, chamei o dono da farmácia, falei assim, eu queria orar por ele, o gerente. Disse, ore, vá lá dentro do escritório. Peguei, tirei o cara da tenda, né? Da tenda dos remédios. E levei para o escritório. Aí trouxe ele para o escritório. Eu quero essa oração mesmo. Eu disse, você pode sentar. Ele sentado, eu disse, eu fico em pé. Quando eu coloquei as minhas mãos sobre a vida daquele homem, queridos, na mesma hora que eu coloquei as mãos sobre a vida dele assim, o Senhor ministrou meu coração. Ele tem medo de se aproximar de mim. Eu falei assim, olha, não tenha medo do Senhor, não. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu falei isso, o homem começou a chorar. Eu disse, pronto, vai virar culto aqui dentro agora. Começou a chorar e ele te chamou, porque você está com medo, se entregue a ele. E isso o dono entrou para pegar um medicamento controlado lá dentro, né? Ele disse, já estou saindo, o dono falou. Gente, e na hora Deus me deu uma palavra para aquele homem. É a mesma que eu vou dar para algumas pessoas que estão aqui hoje. Salmo 37, verso 5. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu disse, você precisa se entregar. Você está preocupado com a parte de Deus é o mais. Quem vai fazer o mais é Ele. Quem vai transformar sua casa é Ele. Quem vai transformar seu coração é Ele. Tem tanta coisa para você resolver. Não. O que você precisa fazer é a sua parte, entregar-se ao Senhor. E começou a chorar. E ali eu ministrando na vida daquele homem, ministrando na vida dele. Verdade, eu preciso disso. Se entregue ao Senhor, e ministrei na vida dele. Até quando eu percebi que naquela hora ali ele já estava já ministrado pelo Senhor. E aconteceu algo especial na vida daquele homem. Aí nós fomos lá para o balcão. Eu dei um tempo para ele enxugar as lágrimas, que ninguém entender nada. O homem sai de dentro lá chorando. E eu fui orar pela dor de cabeça dele. No final, não era dor de cabeça, irmãos. Era um problema aqui dentro. Era aqui dentro. E tem mais. Quando eu estava orando por ele, eu comecei a falar, Senhor, a mágoa que ele tem no coração, ajuda ele a liberar. Aí Deus começou a tratar no interior daquele homem. Terminei aquele momento ali, já estava para sair, o dono da farmácia falou assim, espera aí que eu tenho um negócio também para te falar. Eu disse, pronto, agora vamos continuar aqui a celebração, né, pessoal? Vamos lá, né? Saí daquela farmácia já tarde para ir para a minha conexão. Mas o interessante, queridos, que a obra que Deus fez ali foi poderosa. Poderosa. O homem me chamou e falou assim, eu fui assaltado aqui, eu estou andando com medo. Medo. Essa era a palavra que estava para vir sobre ele ali. Medo. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Elas andam com medo, mas principalmente com medo de se entregar ao Senhor. Queridos, existe uma cura para o medo da humanidade, o medo que o homem tem de Deus. E a cura, a gente podia dizer que o que é o contrário de medo? A gente vai dizer o quê? Coragem. O contrário de medo é o quê? Coragem. Mas quando se trata de um medo de se relacionar com o Criador, de buscar a Deus, de reconhecer o sacrifício de Jesus, esse medo, ele só é curado por meio do amor. O amor é a cura do medo. Porque existem pessoas corajosas, mas que estão com medo do seu Criador. Estão longe do seu Criador. Mas eu quero te falar uma coisa. 1 João capítulo 4, verso 18 diz: no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo. Jesus é o perfeito amor. É nele que está a cura do seu medo. Esse amor que se entregou na cruz por você. Ele lhe viu, ele me viu. Ele nos viu ali na cruz e viu o medo que o pecado provocou. O homem longe de Deus. E na cruz ele resolveu esse problema.
O pecado pode ser perdoado pelo sangue de Jesus. O medo pode ser curado pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A cura do medo vem por meio do amor. Uma outra tenda, que talvez seja um lugar de habitação de alguns aqui nessa noite, a tenda da dúvida. A dúvida é uma das filhas do medo. Pedro andou sobre as águas. O único apóstolo que andou sobre as águas com Jesus foi quem? Pedro. Mateus capítulo 14 vai falar que Jesus se despede das multidões depois de ter multiplicado pães e peixes, fica ali orando por um tempo, despede os discípulos e vai orar. Quando eles percebem que precisa ir até os discípulos, o barco já está no meio do mar, e ele vai andando sobre as águas, e era de madrugada, e de repente começa o alvoroço no barco, e os homens gritam com medo, e Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Pedro tem uma atitude que poucos aqui teriam, eu acho que também não teria, querido. Se é o Senhor mesmo, se é o Senhor mesmo, me manda ter com o Senhor, agora é sobre as águas. Jesus falou: venha, pode vir. E Pedro anda sobre as águas, mas chega um momento, diz o texto, que Pedro olha para o vento, para as coisas que estão ao seu redor, e ele duvida, e quando ele duvida, ele quase afunda. O que acontece com a dúvida? Essa tenda da dúvida, ela faz com que as pessoas elas comecem algo e só vão até a metade. Pessoas que começaram crendo estão agora em um momento de uma tenda de dúvida. Essa realidade é a realidade de muitas pessoas. Por quê? Porque a dúvida ela vem justamente para impedir aquilo que Deus já começou a fazer. Se você está hoje, aqui nessa noite, você uma vez andou com o Senhor sobre as águas, se afastou, você está numa tenda chamada dúvida. Mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para completá-la. Mas perceba uma coisa, você precisa estar aberto para esse completar de Deus na sua vida. Você começou crendo, e agora está numa tenda de dúvida, a obra está parada, a construção parou. Por falta de material, não. Porque Deus está fazendo coisas poderosas ainda na vida de muitas pessoas, e de quem está do seu lado talvez aí. É porque ele falta se abrir para que isso que Deus começou, ele seja completado, essa obra seja completa na sua vida. A tenda da dúvida, ela é muito perigosa, porque é um risco muito grande de todos nós aqui entrarmos e adentrarmos nessa tenda. Todos os dias nós temos que lutar contra a dúvida, fala a verdade. Todos os dias. Todos os dias. Eu digo que no meu trabalho, quem é comerciante aqui, ou é vendedor, trabalha com metas, sabe o quanto que você precisa trabalhar para fazer aquele valor. E a dúvida, ela acaba estragando um milagre, você sabia? Eu lembrei do texto do Êxodo. O povo está no deserto e de repente o povo começa a sentir necessidade de comer. Êxodo 16, verso 20, o povo questiona: cadê Moisés, o alimento da gente? Lá no Egito tinha muita coisa boa. O povo era escravo no Egito, misericórdia. Mas aí Deus fala com Moisés: eu vou mandar carne, eu vou mandar pão. O pão vai chegar todo dia de manhã. Olha, pão todo dia de manhã, pão quente, né? Queridos, o texto diz, eles vão ter que pegar uma porção por dia. Não pode guardar para o outro dia. Mas alguns israelitas chegam a pegar uma parte do maná que caía do céu e guardar para o outro dia. Mas apodrecia. O que a dúvida provoca? A dúvida apodrece até um milagre, irmãos. Tem coisa que Deus quer fazer nas nossas vidas, e nós estamos duvidando.
E essa dúvida, o que atrapalha? Atrapalha uma magia ainda maior de Deus, é crer que Ele vai mandar o maná todos os dias. Ou seja, todos os dias nós teremos coisas novas da parte de Deus para vivermos. É viver sabendo que Ele proverá. É saber que Ele é poderoso para resgatar você, ainda que você esteja como Pedro, afundando. O texto diz que Pedro percebe que vai afundar, mas Jesus não deixa ele afundar, porque Pedro pede socorro. Nesse texto, versículo 30, Pedro pede socorro. Mateus 14, verso 30, Pedro pede socorro: Senhor, salva-me, porque estou perecendo. Salva-me, Senhor. Esse é o grito de socorro que tem que haver no teu coração aqui hoje. Salva-me, Senhor. Vou repetir. Esse é o grito de socorro do teu coração aqui nessa noite. Salva-me, Senhor. O verso 31. Jesus prontamente, diga prontamente. Ou seja, Ele está pronto. Para quê? Para estender a mão e tirar você dessa tenda da dúvida. Agora o que nós precisamos reconhecer é que estamos perecendo. Só Ele tem o poder para nos salvar. Só em Cristo Jesus nós temos o poder de sermos restaurados, transformados e morarmos a eternidade com o Pai. Agora o grito da alma tem que ser esse: salva-me, Senhor. Olha que Pedro era um pescador experiente. Ei, Pedro era um pescador experiente. Como é que um homem que cresceu praticamente ali, perto do lago, nadava bastante, agora ele está afundando, e ele esqueceu que sabia nadar? Claro que não, irmãos. Claro que não. Porque quando nós estamos perto de Jesus, nós temos que jogar fora, abrir mão daquilo que nós sabemos. Até quando você vai ficar achando que você sabe nadar, que você sabe resolver as coisas da sua vida? Ei, a salvação só vem por meio de Jesus Cristo. O teu grito de socorro por salvação, só Jesus está pronto para puxar você. Só Ele tem esse poder de resgatar você e tirar você dessa tenda. A mão dele está pronta e poderosa para isso. A tenda do passado. O passado, ele é sempre pegajoso, irmãos. Ele é. Porque lembranças ruins geram ressentimentos. E lembranças boas, elas podem nos impedir de avançar. Ele é pegajoso, o passado é isso mesmo. Lembranças ruins geram ressentimentos, ou seja, você sente de novo, é ressentir. E tem pessoas que gostam de sentir novamente coisas do passado. Passados ruins. Revive aquela dor. Eu lembro. Chega e espuma a boca. É como se eu tivesse hoje lá. E a dor, a alma, gritando. Isso já existe, já aconteceu há muitos anos. Mas o ressentir alimenta a alma de algumas pessoas. E o passado segura ela. E as lembranças boas? Elas impedem de você viver coisas maiores. Porque se você fica preso ao que foi bom, você não vive coisas melhores. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Não que eu tenha alcançado, eu vou citar aqui, tá bom? Mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Esses dias eu fui fazer um serviço em uma eletrônica e encontrei um amigo, né, de muitos anos. E aí ele olhou para mim e disse assim, ele me chama de Teu, né? Teu, tu lembra? Eu disse, é bem passado. Quando eu falo, tu lembra, é bem passado, não é assim? Tu lembra daqueles evangelismos na favela que a gente fazia? Rapaz, Deus te usava. Eu disse, peraí.
Deus continuou me usando, rapaz, calma. E ele disse, é verdade. Aí fazendo um serviço ali, eu acompanhando ele disse, vem cá, mas era muito bom, né? Eu disse, bom o quê, rapaz? Aquela época que... Falei, deixa eu te falar uma coisa, filhão. Deus continua fazendo coisas poderosas. Eu continuo vivendo coisas extraordinárias com o Senhor. E vou te falar, terça-feira lá em casa, na Conexão, Deus tem feito coisas poderosas na vida dos discípulos. E o que é isso, rapaz? Aí, o que é isso? Ficou parecendo maná, né? O que é isso? Aí falei qual era o pão, que a gente estava ali se alimentando. O pão da vida, que é Jesus. Preso a um passado bom, sim, Deus fez. Mas Ele quer fazer ainda. Ele tem ainda para fazer. Ele tem coisas maiores ainda para fazer. É avançar para aquilo que está diante de você. E essa tenda, ela é perigosa, queridos. Porque todos nós vivemos situações boas e ruins. Todos nós. Todos nós vivemos situações que nos ofenderam, que nos magoaram. Ainda tem aquelas pessoas que tentam nos puxar para dentro das suas tendas. Perigo, é um perigo. Porque tem gente que tem, infelizmente, essa intenção de querer puxar alguém para dentro de uma tenda de passado, de dúvida e de medo. Quando você começa a querer buscar a Deus, eu não sei se você já percebeu, começa a aparecer pessoas para te puxar para longe dele. Para a tenda da dúvida, para a tenda do medo, para a tenda do passado. E Deus chamando você para sair de qualquer tenda que te atrapalhe de ver o seu agir na sua vida. O que nós precisamos? Nós precisamos de ajuda. Ajuda de alguém que consegue nos tirar dessa tenda. Ajuda de alguém que sofreu tudo o que nós sofremos. Foi tentado em todas as áreas. Mas a Bíblia diz, mas sem pecado. Jesus é essa pessoa que pode nos ajudar. Se tem alguém, queridos, que foi rejeitado, que foi humilhado, que foi ofendido, foi Jesus. Ele foi rejeitado pelos seus, ele veio para os seus e os seus não receberam. João capítulo 1. Ele foi rejeitado até dentro de casa pelos seus irmãos. Rejeitado pela cidade que ele morava. Não é esse o filho do carpinteiro? E Jesus não pôde fazer ali tantos sinais, porque a incredulidade deles não permitiam. Jesus foi traído pelos seus amigos. Jesus passou por todas essas situações. Até quando alguém disse para ele, olha Pedro de novo, Senhor, não faça isso. Jesus disse, eu vou para Jerusalém e lá eu vou morrer. Porque a minha missão aqui é resgatar a humanidade, eu vou morrer. Pedro vem e fala, peraí, Senhor, não faz isso não. Mas não era Pedro, Satanás estava usando Pedro. Disse, arreda-te de mim, arreda-te daqui, Satanás. Porque você não compreende as coisas de Deus. Só a dos homens. Só a dos homens. Jesus passou por tudo isso, mas não entrou em nenhuma dessas tendas. Até quando ele vai para o Monte da Transfiguração, já estou caminhando aqui para a gente fazer uma conclusão. Jesus vai para o Monte da Transfiguração e ele chama 3 discípulos. Quem eram os 3 discípulos? Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos são convocados, Jesus chama, vamos ali, viver uma experiência que vai marcar a vida de vocês. O capítulo 17 de Mateus diz que Jesus sobe, e quando ele está ali no monte, suas vestes ficam resplandecentes, o seu rosto também. Jesus é revelado em glória ali para aqueles 3 discípulos. O que acontece? Aparece Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, e começam a conversar com Jesus. Está Pedro, Tiago e João aqui, olhando aquela cena. Que cena gloriosa. É quando Pedro tem a bendita ideia de se meter pelo meio.
e diz: Senhor, que bom que estamos aqui. A gente vai precisar botar esse texto na tela. Mateus 17, verso 4. Olha a ideia de Pedro. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui o quê? Olha a tenda, irmãos. Olha Pedro querendo colocar Jesus dentro de tenda. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Olha a mentalidade de Pedro. Olha o que Pedro queria fazer. Estava acontecendo uma coisa gloriosa ali. Mas aí aqui agora, por essa palavra de Pedro, por essa situação aqui, o pai interfere, irmãos. O pai vem, verso 5, olha o que é que o pai fala. Falava ele ainda, Pedro estava falando ainda, 3 tendas, a gente faz vermelha, amarela, e já está ali idealizando como é que colocaria Jesus dentro de uma tenda e outra. Moisés, o pai interrompe. O pai diz: quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, o que é que a voz dizia, gente? Todos comigo: este é meu filho amado, a quem me agrado, escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. O pai estava interferindo, sabe para quê? O pai estava interferindo para dizer o seguinte: e aí, não construam tendas, vocês não precisam de nada disso. O que vocês precisam é ouvir a voz do meu filho. O que nós precisamos, queridos, é ouvir a voz do filho. Toque em alguém que está perto de vocês e diz assim: nós precisamos ouvir a voz do Filho de Deus. É a voz do Filho que resolve. É a voz do Filho. E essa voz, ela ecoa. Essa voz, ela é poderosa. Essa voz me alcançou e te alcançou. Essa voz alcança corações aqui nessa noite. A voz do Filho é poderosa. Foi ele que disse em João capítulo 8, verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. É a voz do Filho que te liberta completamente. Até aqui você tentou, mas é o Filho que consegue te libertar completamente. É essa voz que diz em Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. A voz do Filho. É a voz do Filho. A voz do Filho que transforma corações aqui nessa noite. Nós só estamos aqui hoje, essa comunidade só existe porque a voz do Filho de Deus nos alcançou. A voz do Filho é poderosa. Tomar a sua cruz e siga-me. Jesus tomou a cruz dele, queridos. Nós temos que tomar a nossa. Você sabe qual é a diferença? É que Jesus foi para a cruz e sofreu tudo que a gente tinha que sofrer. Ele sofreu em nosso lugar. A gente toma a nossa cruz, mas a gente tem um apoio, uma ajuda poderosa do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Esse sangue é poderoso hoje para purificar corações nesse lugar. Lavar você, transformar você, e o teu passado será lançado no mar do esquecimento, pelo poder do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Quero convidar você a já ficando de pé nesse momento. Não saia agora, fique só de pé. A voz do Filho nos chama para viver uma vida fora da tenda. A voz do Filho nos chama para viver uma vida de intimidade com Ele. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E a voz dele é a voz que faz com que o nosso coração queime nessa noite e nos faça desejar mais ainda fazer a sua vontade. O que nos faz viver uma vida de cruz, o que nos faz viver uma vida que agrada a Deus,
a voz do Filho dentro da gente, falando: eu estou com você todos os dias da sua vida. O amor está aqui. O amor. E o perfeito amor é Ele. A entrega é Ele. Eu quero fechar, vou convidar aqui, chamar Tiago Rios e Hilário. Ele está nos chamando para viver uma vida de cruz, o Senhor. Chama aqui, vem aqui rapidinho. Eu quero Rios aqui, Tiago Rios e Hilário. É uma vida de cruz que eles nos chamam hoje para viver. Vem aqui. Preste atenção nisso aqui. Aqui está a cruz. Aqui está a gente. Tenta olhar para trás. Não tem como olhar para trás. Porque quem está na cruz tem que olhar para frente, para o sacrifício que Jesus fez por você, querido. E Ele vai lavar você aqui hoje. Vai carregar, vai lavar você e transformar o seu passado. Vai escrever a sua história. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. A cruz não nos permite olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Nós vamos cantar uma música e nós vamos orar também. Enquanto isso, você já fecha seus olhos aí.